a todos, muito bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui para entrevistar Stéphane Engelhard, que é vice-presidente de assuntos institucionais do Carrefour, e nós vamos iniciar agora uma série que vai falar sobre ESG. E essa sigla, para quem não sabe, quer dizer a preocupação com o meio ambiente, a questão social, a questão de inclusão social e também sobre governança, um assunto que é importante para todos, e a combinação desses três fatores, de uma certa forma, nos meios financeiros, passou a ser importantíssimo para que as empresas tivessem mais sucesso dentro do mercado financeiro, das bolsas de valores, ou mesmo dentro dos processos de abertura de capital. E um dos ícones desse mercado ESG é justamente o Carrefour. É por isso que nós estamos aqui para falar com o Stéphane. Inclusive porque as práticas relativas ao meio ambiente, à inclusão social e também à governança já faziam parte do grupo, antes mesmo que essa sigla virasse uma moda, digamos assim. Não é, Stéphane? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Eu não sei se é uma moda. Eu acho que, no fundo, não é tanto uma moda. Eu acho que realmente são elementos que chegaram muito fortes, ampliaram com a pandemia, e esse movimento veio para ficar e para realmente se reforçar. Mas, ao Luiz, realmente, bem antes da sigla ESG, o Carrefour e outras empresas já estavam atuando na questão do meio ambiente, na questão da responsabilidade social e na questão da governança. Isso não é tão novo para nós. Eu vou te dar alguns exemplos. Se a gente olhar, por exemplo, o desmatamento nos seus compromissos, a gente está já faz mais de 10 anos engajados dentro dessa questão de como comprar carne tendo uma garantia, no fundo, que ela não vem de fazenda que praticam desmatamento. Então, esse compromisso a gente assinou ele em 2010 para ser realmente pleno em 2020. E cumprimos o calendário, que parece 10 anos, parece muito, mas no fundo não é tão evidente fazer esses movimentos numa empresa tão grande como a nossa. Então, é um exemplo. Outro exemplo, os ovos. Você sabe que a maior parte dos ovos no Brasil e no mundo, na verdade, eram, até pouco tempo atrás, produzidos por galinha dentro de gaiolas de uma folha A4. E temos um compromisso também de acabar com essa produção de ovos para a marca própria até 2025 e para outras marcas até 2028. Esse compromisso também foi assinado há mais de 3 anos. Então, é um movimento que realmente se amplificou esses últimos meses. Eu acho que a pandemia foi um fator muito importante para isso. Eu vejo uma aceleração desse movimento, sem dúvida, mas o Carrefour e o nosso grupo, de uma forma geral, está super engajado com essas questões de meio ambiente, responsabilidades sociais e governança já faz muito tempo. Se a gente olha a nossa governança, ela é a questão de compliance, porque quando a gente fala de governança, na verdade, a gente fala também e principalmente de compliance. A nossa compliance hoje é realmente um, um elemento muito forte dentro das nossas empresas e pelo bem, na minha opinião, porque realmente tem sempre um olhar que não é da operação ou dos gestores sobre o que você está fazendo. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Na sua opinião, por que nós estamos agora, no meio da pandemia, mais preocupados com esse tema? O que mudou na cabeça das pessoas e principalmente do consumidor? Eu acho que são duas, na nossa opinião, são dois movimentos, na verdade. O consumidor. Sem dúvida, o consumidor está melhor informado, está querendo entender o produto, de onde ele vem, como que ele foi produzido, quais são os componentes dentro desse produto. Se você pegar frutos, legumes, verduras,
hoje você tem uma preocupação com que tipo de agrotóxico o produto tem, não tem, de onde ele vem, a origem, sempre a rastreabilidade, porque a rastreabilidade se torna uma palavra muito importante cada vez mais. Então, o consumidor está cada vez mais realmente ligado nessas questões. O consumidor brasileiro, na verdade, não era, até pouco tempo atrás, não se preocupava com essas questões ambientais e de responsabilidades sociais. Isso, sem dúvida. Se acelerou isso com a pandemia. Por quê? Porque ele ficou mais ligado, provavelmente mais conectado, e se informou melhor. Eu acho que isso, sem dúvida. Outra questão que tem a ver com as empresas, que tem a ver com o financiamento das empresas. Se você hoje, e cada vez mais, quer se financiar como uma empresa com o mercado financeiro, você vai ser cada vez mais cobrado sobre suas ações pro proteção do meio ambiente e as questões de responsabilidade social. Então, se você, por exemplo, o BlackRock, que é o maior fundo provavelmente no mundo hoje, ele já claramente diz que quem não tiver um mínimo de requisito em relação a meio ambiente e responsabilidade social, não vai poder participar de financiamento, não vai poder ter financiamento do BlackRock. Você vê também o mesmo movimento com os bancos, que é um fato totalmente novo. O BNP, por exemplo, acabou de publicar essa questão de quem não tiver totalmente adequado a essas questões de proteção do meio ambiente e responsabilidades sociais não vai poder mais ser cliente, não sei se é exatamente isso, mas não vai poder ter financiamentos e, de fato, eu acho que vai reduzir a possibilidade de ser cliente desses bancos. Então, pelo bem ou pelo mal, praticamente as empresas não têm muita escolha e vão ter que fazer. Então, Quando em relação aos fornecedores de carne, né, no qual você deu 10 anos para que eles se adaptassem sim. às novas regras, né? Algum deles não conseguiu cumprir com as exigências? Na verdade, foi criado um grupo, né, com os três principais frigoríficos e os três primeiros varejistas no Brasil. Então, tinha o Carrefour como principal varejista e tinha os três grandes frigoríficos num grupo de trabalho, num GT, patrocinado pelo Ministério Público Federal. E o Ministério Público, na verdade, ajudou muito a dar o ritmo para isso acontecer, realmente para se preocupar. Então, no fundo, a ideia foi, vamos primeiro, os grandes, tanto do lado frigorífico que do varejo, se unir para fazer a coisa acontecer, e depois vem todo o resto dos frigoríficos e varejistas. Na minha opinião, não está acontecendo como deveria acontecer. Ou seja, eu acho que demora, eu acredito que está cada vez mais na agenda falar dos varejistas, está cada vez mais na agenda dos varejistas, mas ainda não no mesmo ritmo que, por exemplo, o Grupo Carrefour, como a gente fez aqui no Brasil. Esse exemplo que você citou das galinhas, da produção de ovos, não tem talvez tanto a ver com o meio ambiente, mas tem muito a ver com outra questão importante, que é da crueldade em relação aos animais, né? E isso também é importante para o consumidor. Na verdade, tem a ver com o bem-estar animal. É uma situação que também não, praticamente não existia essa preocupação até alguns anos atrás. E cada vez mais o consumidor, as empresas estão preocupadas com esse ponto. Então, por exemplo, é como que se faz o abate. Não só, eu dei o exemplo dos ovos, mas não é só isso. É como se faz o abate no frigorífico do boi, do porco. Tem uma questão do porco. O porco tem uma sensibilidade muito grande. Então, como que a gente reduz o estresse do animal? Como que você vai dizer, não, mas a finalidade é a mesma. Mas tem uma preocupação, sim, e essa foi bem puxada pelas ONGs ativistas, e eu acho que ajudou bastante a resolver parte do problema. No Brasil também, começou na Europa, mas eu acho que no Brasil é um tema que está cada vez mais relevante.
É interessante porque muitas pessoas veem com reserva a atividade dessas ONGs. É a primeira vez que eu escuto uma pessoa ligada a um grande grupo reconhecer a importância desses organismos. Mas eles, no curto prazo, podem ter ajudado, mas no longo prazo não criam também dificuldades excessivas? É sempre, quando eu reconheço, eu acho que sim, eles tiveram um papel importante para fazer as empresas realmente mudar o rumo das coisas. Eu acho que sem o papel dessas ONGs ativistas, provavelmente a gente estaria ainda se perguntando o que a gente deveria fazer. Então, a gente tem que reconhecer esse papel que foi fundamental. Maior parte delas, hoje, a gente consegue comunicar com elas sobre o que a gente está fazendo, os avanços dos nossos trabalhos, e realmente é uma comunicação boa, de entendimento, que até pouco tempo atrás também não era tão óbvio esse entendimento. Hoje você consegue conversar. Tem algumas delas, essas ONGs que são irredutíveis, que querem tudo sem dar prazo, sem entender como funciona a empresa. Não estou falando da Sul do Carrefour, de uma forma geral. Então, eu acho que mudou bastante. Eu acho que a gente hoje tem realmente uma comunicação muito boa. Eu acho o seguinte, eu acho que a longo prazo elas vão ter realmente um papel que não vai ser mais o mesmo. Vai ser um papel de acompanhar, de eventualmente ajustar juntos. A gente vai descobrir que tem coisas que não estão legais, que a gente poderia fazer melhor. E o papel delas é olhar todas essas questões dentro da temática do bem-estar animal e de ajudar a gente a melhorar. Eu acho que é isso, meu entendimento é esse. Mas não é mais um papel de contra para ser contra. Hoje, eu entendo que a maior parte das ONGs, e isso me parece muito interessante, estão mais numa fase de diálogo. Tem algumas irredutíveis que não querem diálogo. Mas cada vez mais, essa questão do diálogo está tomando uma importância grande. Você pega, por exemplo, uma ONG que cuida de trabalho escravo é um outro assunto que a gente tem um cuidado muito grande. E no Brasil, você sabe que até não é uma questão que a gente pode dizer que não tem mais trabalho escravo no Brasil, a gente sabe disso, mas quando você olha os produtores de frutas, legumes e verduras que tem mais no nosso setor, quer dizer que em outro setor não tem, mas no nosso setor tem mais possibilidade de ter trabalho escravo, você vê, por exemplo, a contribuição de uma ONG que colocou o dedo em certas situações e que ajuda realmente a gente a corrigir e ajustar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque no Brasil, você sabe que o trabalho escravo, um exemplo, pela legislação, não quer dizer que necessariamente tem situação de trabalho escravo. Você não paga o INSS, você é considerado uma empresa que pratica o trabalho escravo, pela lei brasileira. Ele é muito excessivo. Eu acho que, de novo, foi bem porque precisava de excesso. A gente sabe que no Brasil, muitas vezes, precisa para fazer avançar as coisas de excesso. Mas eu acho que as coisas aos poucos vão se ajustando. Tem alguma, digamos, diretriz que o grupo adotou lá fora e vocês utilizaram esse exemplo e replicaram aqui no Brasil também, né, dentro desse ambiente ESG? Sim, por exemplo, temos as questões de clima. Isso é nosso guarda-chuva. Como que a gente realmente, quais são nossas iniciativas concretas para que a gente possa reduzir a emissão de gás, que tem por consequência o clima não se deteriorar, como a gente está observando já faz umas décadas. Então, por exemplo, plásticos. Luísio, eu te pergunto, você acha normal um país como o Brasil hoje ainda usar as sacolinhas de plástico? Não. Na Europa não tem mais. E o Carrefour foi um dos precursores na Europa, por exemplo, para acabar com os sacos plásticos. Eu acho que isso é o que a gente tem que se preocupar realmente é a questão dos plásticos. Então, tem muitas ideias, eu estou falando das sacolinhas de plástico, estou falando das embalagens.
as embalagens no Brasil praticamente são ainda na grande maioria de plástico. Então, como que eu substituo esse plástico com embalagens que são, como que chama isso? Que são Biodegradáveis? biodegradáveis, exatamente. Então, como que eu consigo fazer isso? Na Europa já tem muitas soluções prontas. E a gente já iniciou esse programa aqui de embalagens, mudando o plástico, por exemplo, o papelão. Aí ele é biodegradável e não afeta tanto o meio ambiente como o plástico, que praticamente não se destrói. Então, sim, a gente tem muita coisa que a gente pode usar já, pegar de pronto de países que já faz tempo estão preocupados com essas questões. O plástico não é excelente. Eu vejo um movimento ainda tímido no Brasil para acabar com o plástico. Stefano, como é que você vê uma controvérsia que existe em relação justamente às iniciativas ESG? Algumas empresas tomam a frente desse processo, fazem algumas ações e divulgam. Muitas vezes, quando elas divulgam, elas são criticadas por divulgar isso. É como se fosse um pecado falar para as pessoas que você fez o bem. Como é que você vê essa situação? Bom, estamos numa sociedade que realmente, pelo fato de ter as redes sociais bem ativas, é, é, um, é uma questão. Você sempre vai ser criticado. Por exemplo, como uma empresa, uma das 10 primeiras empresas do mercado privado no Brasil, você tem uma iniciativa a favor do meio ambiente ou uma iniciativa boa em termos de responsabilidades sociais, você sempre vai ser criticado. Eu vou te dar um exemplo muito bom. Nós temos realmente uma questão, somos o primeiro comprador de carro no Brasil, carro vermelha, pelo menos, e nós temos essa questão da defesa, da proteção, da preservação da floresta como um objetivo realmente muito importante para nós. Então, duas coisas um fato recente que chamou nossa atenção, a gente adotou, fomos os primeiros, a primeira empresa privada em adotar um parque na Amazônia. Um parque de 78 mil hectares, que é um parque federal, somos a primeira empresa. A gente recebeu inúmeros posicionamentos positivos, mas também negativos. Porque a leitura de algumas pessoas, vocês fazem isso, mas quer dizer que vocês são próximos do governo federal, porque é o governo federal, vocês estão perto do Ministério do Meio Ambiente, que o ministro, visto por algumas pessoas, não é adequado em relação a essas questões de proteção de floresta. Então, sim, a gente realmente, como líder do mercado, do varejo alimentar, a gente assume as nossas responsabilidades. Eu acho que é um movimento, é um fato concreto que eu estou dando aqui, a adoção de um parque. Se a gente tiver para todos os parques da floresta amazônica, a adoção desses parques, 15% da floresta seria protegida. Então, 15% é suficiente para se perguntar? Provavelmente que não, mas é um movimento que já é um primeiro movimento. Então, eu estou vendo outras empresas já se manifestando, interessadas em fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com vai incomodar tal pessoa, vai incomodar. A gente tem que fazer nosso papel social, eu diria de uma forma geral, social e de proteção do meio ambiente, e ter esse tipo de iniciativa, independentemente do que pode acontecer com a opinião. Eu acho que realmente a gente se pergunta muito, mas se tiver um novo governo, ele vai, vamos supor que tem um novo governo federal daqui a uns 2 anos, 2022. Pode ser um problema para o novo governo federal uma empresa ter adotado um pacto? Eu acho que não. Até os ativistas, o que eles podem dizer? Não. Então, eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel e mostrar, de uma certa forma, o caminho para os outros. Eu acho que uma empresa grande como a nossa, ela tem essa responsabilidade. Quando uma empresa abraça qualquer causa ESG, ela está, de alguma maneira, se comprometendo a ser politicamente correta o tempo todo.
Isso requer, digamos, uma espécie de vigilância constante em relação aos porta-vozes dessa empresa. Você é um desses porta-vozes. Como é que você se vê nessa situação na qual cada palavra que você diz precisa ser medida, uma vez que ela pode ser mal interpretada? Bom, é um ponto interessante. Eu diria que o erro zero não existe. Então, na verdade, o problema é que hoje a sociedade, de uma forma geral, ela não tolera qualquer erro. Uma empresa que tem, como a nossa, que tem 30 milhões de consumidores todo mês que vão nas nossas lojas, dizer que você nunca vai ter um erro relativo à responsabilidade social, relativa a qualquer problema sem falar nem de ESG, falar um problema de atendimento, eu mentiria para você. Tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo menos bem. O dia que eu estou muito bem, a probabilidade de dar tudo certo é grande. O dia que eu acordo mal, tem uma probabilidade de ter alguns errinhos. Então, eu acho que isso é o ponto. Eu acho que a gente nunca pode dizer que não vamos ter nenhum fato, nenhuma ocorrência que possa ter um problema para nós. Sim, nós vamos ter. E provavelmente nós vamos ter, de novo, ao longo da nossa história, ocorrências. Eu acho que o ponto são os valores da empresa. É o que a gente acredita. Isso me deixa muito tranquilo. A gente pode errar, a gente pode cometer alguns pecados de vez em quando, mas no fundo, o que é mais importante de tudo são os valores que você defende e essa base forte que a gente tem. Eu acho que sem isso, não adianta comunicar sobre o que você faz, porque aí você não tem consistência na tua forma de atuar. E como a gente tem muita consistência na nossa forma de atuar, na questão de proteção do meio ambiente, na questão de responsabilidade social, estou muito tranquilo com isso. Eu falo isso realmente com toda a tranquilidade. E a empresa como um todo tem o mesmo sentimento, tem a mesma forma de se posicionar. Tranquilo. Eu acho que a questão é realmente são os valores que a gente defende, as nossas crenças. Quando a gente ajudou em plena pandemia a população brasileira, os mais carentes, aquele pessoal que estava na rua vendendo um chocolate, vendendo uma capa de celular, a gente não esperou alguém pedir para a gente, vocês podem ajudar? Não foi, imediatamente. A gente distribuiu mais de 600 cestas básicas no Brasil inteiro. Então, eu acho que é mais por aí. São os fatos concretos e os valores, que são realmente os fundamentais, muito sólidos. Dentro dessa fórmula ESG, a letra S da inclusão social, ela também se manifesta dentro da área de RH do grupo, que, afinal de contas, cada vez mais pessoas cobram a inclusão de minorias dentro das contratações. Aqui no Brasil, até eu acho esquisito as pessoas falarem da população negra como minoria, já que ela representa E a maioria. 55%, a maioria. Mas como é que vocês estão vendo as minorias de fato? São pessoas que não se enquadram nesses grandes grupos demográficos e que mais e mais as pessoas que estão forçando, ou melhor, estão pressionando para que elas também sejam incluídas dentro de um processo seletivo. Eu acho que, no nosso caso, a inclusão ela é uma inclusão de todos os grupos que sofrem com qualquer tipo de discriminação. E isso não é de ontem também. Já faz mais de uma década que a gente está realmente engajados com minorias. Quem são elas? LGBTs, a gente tem um programa de LGBTs realmente muito forte. Os PCDs, que pela lei, na verdade, você teria que ter uma porcentagem do teu quadro de PCDs, que não é fácil,
A gente, às vezes, não consegue cumprir sempre essa cota pela dificuldade de encontrar os PCDs, mas isso é outro problema. Mas os PCDs, a questão de gênero, as mulheres, como que eu consigo ter mulheres também na hierarquia, mais mulheres na minha hierarquia? A questão dos negros é uma questão importante, mas ela está dentro de um conjunto de atuação forte do grupo. Eu acho que isso é importante. Nós temos, por exemplo, a atuação em Manaus, em Amazonas, na questão dos índios. Como que eu consigo integrar melhor, incluir melhor dentro do nosso ecossistema os índios na região amazônica? Mas não é só funcionários, é também comprar produtos de produtores índios. Quando a gente faz isso, a gente pelo menos tem uma certa certeza que não vão desmatar. Eu acho que temos 23 milhões de pessoas que moram, não só índios, mas que moram na Amazônia. E a questão é como que a gente consegue ajudar essas pessoas e não desmatar. Voltando à questão do desmatamento, mas que tem a ver com a nossa questão aí. Temos programas realmente, por exemplo, refugiados. Temos hoje o equivalente de um hipermercado, mais de 300 pessoas que são refugiados, haitianos, mas outros, de outras nacionalidades. Então, eu acho que nosso programa de inclusão, ele não olha só os negros, ele olha todas as populações, minorias em dificuldade. Eu acho que não tiveram também as mesmas chances que outras populações mais favorecidas. Então, aí entra os negros. E como Carrefour pode ajudar os jovens negros a ter as mesmas chances que populações mais favorecidas? Por exemplo, pagando bolsas. Eu acho que pagando um contingente de crianças, de adolescentes, bolsas para eles terem as mesmas chances nos estudos. Isso é um exemplo concreto que a gente está, inclusive, dentro do nosso plano de atuação, iniciando, que a gente acha que é nosso papel social. Em relação aos PCDs, sabe que é interessante, desde que essa legislação surgiu, eu não consegui encontrar um só empresário ou executivo que conseguisse dizer eu cumpri 100% a lei. É absolutamente impossível, pelo que eu já percebi, chegar e cumprir todos os parâmetros exigidos pela lei, porque praticamente é um número inalcançável. E dependendo da estrutura, no caso de vocês deve ser enorme, acho que o número a ser batido deve ser inconquistável. PCD, realmente, nós temos um problema para cumprir a cota e a gente paga, infelizmente, multas. Eu acho que a intenção foi boa, realmente. Eu acho que, de novo, precisa, às vezes, de impor as coisas para chegar lá, mas a cota, de fato, é muito difícil de atingir. Então, o que você faz? Você paga multa, que é um absurdo, quando você pensa bem, que poderia ser esses recursos poderiam ser usados para ajudar minorias com mais amplitudes, com mais recursos, sem dúvida. Para a gente encerrar esse nosso primeiro exemplar, aqui, nosso primeiro capítulo das discussões ESG dentro do Carrefour, eu queria te perguntar sobre uma iniciativa que vocês apoiam com grande sucesso, que é da Alcione Albanese. Alcione Albanese, que tem uma ação toda voltada para o Nordeste, para o sertão brasileiro, e inclusive inaugurou recentemente uma fábrica com o apoio de vocês. Você contasse um pouco como é que é essa atitude, como é que funciona essa parceria com Amigos do Bem? Bom, essa pergunta eu gostei porque eu sou fã da Arcione, eu sou fã dos Amigos do Bem, dos nossos Amigos do Bem. É um projeto incrível. A Arcione começou nos anos 80, se não me enganar, na verdade, o plano dela era levar para o Nordeste, para as comunidades, brinquedos, né? Na época do Natal. E aos poucos começou a montar comunidade, ajudar realmente comunidades o ano inteiro, era construir duas cidades, praticamente cidades pequenas,
do nada. É uma mulher que tem uma convicção em a necessidade em ajudar, ela faz isso muito bem, e plantou caju em lugares que até a Embrapa diz que nunca conseguiria crescer esses cajus. 3 anos atrás, eu visitei essas comunidades. É impressionante. Caju está lá, tem algumas plantações de caju que não, alguma parte que não deu certo, porque realmente a terra não dava, mas a maior parte das plantações do que ela plantou deu certo. Começou pela quantidade de caju a vender os cajus, porque a ideia é prover rendas para o pessoal que trabalha com os amigos do bem. Então, ela começou a vender, ela passou por momentos complicados, eles tocaram uma primeira safra que pegou fogo no galpão que eles tinham, teve que recomeçar tudo do zero. E, a partir desse momento, a gente se interessou muito no caju. Porque é um produto extraordinário, o produto dela, que tem uma qualidade incrível. E 2, porque a gente entendeu que poderia ser uma oportunidade muito boa ajudar e, ao mesmo tempo, ser vendedor do produto da comunidade dos amigos do bem. A gente fez um teste, foi difícil no início convencer que você tem que quebrar paradigmas dentro da empresa. Você não vende um produto dos amigos do bem da mesma forma que você vende um produto que vem de uma grande indústria. Então, primeiro foi um convencimento interno muito grande, não funcionou no início, e aos poucos a gente começou com a convicção que o produto era bom, que o preço era bom e que tinha mercadoria, porque nosso problema é ter mercadoria, a gente não pode vender um produto, parar, voltar, que tinha constância na produção do produto. Deu muito certo, e deu tanto certo que realmente a Alcione montou uma segunda fábrica. Ela tem em Pernambuco e a segunda no Ceará, que ela praticamente a produção toda é vendida para o Carrefour, que ela chamou inclusive fábrica do Carrefour. Então, e a gente está muito contente, as vendas estão indo muito bem, a gente ajustou ao longo desses últimos anos o propósito, a embalagem, uma série de coisas, e está funcionando muito bem. Bom, nós vamos chegando ao final aqui desse nosso primeiro episódio sobre ESG dentro do Carrefour, e voltaremos em breve com mais uma sessão de perguntas e respostas com Stefan e Geliardi. Vocês fiquem ligados aqui no Money Reports, que nós voltaremos ao tema rapidinho. Enquanto isso, eu agradeço, Stefan, pelo esse tempo disponível para nós aqui, as perguntas e respostas, e a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo no próximo episódio sobre a questão ambiental. Então, Stefan, muito obrigado e até o próximo. Aloysio, muito obrigado a vocês.